Oi pessoal, então vamos dar uma olhada na questão 2 da segunda fase da FUVEST de 2020, tudo bem? Dá uma olhada nesse enunciado. Em um cerrado campestre bem preservado, ocorre a teia trófica representada no esquema, e aí ele te dá esse esqueminha de uma teia alimentar. Então essa é uma questão clássica de ecologia, um assunto para o qual os estudantes tipicamente se preparam muito bem, e uma questão que não deve ter lá dado grandes trabalhos para os alunos. Então vamos dar uma olhada nos itens. Bom, pessoal, então vamos olhar para o item A dessa questão, lê o enunciado comigo. O cara diz o seguinte, então, cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico, especificando quais são eles. Bom, uma teia alimentar, como você sabe, é um diagrama que mostra relações de transferência de energia entre várias populações numa dada comunidade. Tudo bem? Beleza? Então você tem lá várias populações e as setinhas representam a energia que é transferida para cada um desses caras. Beleza? Então são várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. O que ele pediu para você nessa questão? Primeira coisa, citar uma espécie. E que espécie você vai citar? Aquela que ocupa mais de um nível trófico, belezinha? E mostrando, especificando quais são os níveis tróficos que essa espécie que você escolheu ocupa. Lindo. Então vamos começar por onde? Vamos começar identificando os produtores, base das cadeias alimentares representadas aí nessa teia. Como é que você sabe que um produtor é um produtor? Porque ele é aquele cara que absorve a energia do sol e converte essa energia em energia química que fica armazenada na glicose, por meio da fotossíntese. Portanto, é o cara que fornece energia para toda a teia, certo? E, portanto, todas as setinhas partem dele, mas nenhuma chega nele, porque ele não come ninguém. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, se você observar, o capim-cabelo de porco, por exemplo, vamos escolher aqui uma corzinha para mostrar. Esse cara, olha só tem setinhas que saem dele. Essa setinha sai dele, essa setinha sai dele, essa setinha sai dele, mas nenhuma chega. Portanto, esse cara é um produtor. Claro, né? Capim. A gente está falando de uma planta. Da mesma forma, a lobeira, que é um arbusto, olha só, ele está te falando que é uma planta e está te mostrando, olha só, uma setinha sai dele, essa outra setinha que vai lá para o lobo-guará também sai dele. Tudo bem? Mas nenhuma chega. Logo, capim e arbusto são os exemplos aqui de produtores. Então, vou marcar aqui que esse cara é um produtor e que esse cara aqui é um produtor. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos agora olhar, escolher uma outra cor aqui, vamos olhar para a rolinha. Tudo bem? Se a gente olhar para a rolinha, veja, ela se alimenta de quem? Ela se alimenta do capim. Então, estou olhando aqui para esse bicho. Tudo bem? Se alimenta do capim e só dele. Bom, se o capim é um produtor, a rolinha que só come capim, ela é o quê? Ela é uma consumidora primária. Tudo bem? Consumidora de primeira ordem. Tranquilo para todo mundo? Beleza, não? Bom, o ratinho do cerrado é a mesma história, né? Você pode ver, a única seta que chega nele vem do capim, ele só come capim, o capim é produtor, o ratinho do cerrado é consumidor primário. Beleza? O gafanhoto verde é a mesma história, ele come a lobeira é produtor, é a única coisa que ele come? Não, ele também come o capim, tudo bem? Agora note, ele come a lobeira, ele come o capim, ambos são produtores, logo em qualquer uma dessas circunstâncias, comendo a lobeira ou comendo o capim, esse cara é consumidor primário. Tudo bem? Beleza? Não. Então, por enquanto, esses caras aqui são todos consumidores primários, só ocupam um único nível trófico. Bom, vamos olhar para a rã-manteiga. Então, se a gente pensar na rã-manteiga, vamos escolher uma corzinha aqui para representar ela, quais são as setinhas que chegam nela? Bom, a setinha que chega na rã-manteiga, que indica quem ela come, é essa aqui, tudo bem? Belezinha? Então, olha só, a rã-manteiga se alimenta do gafanhoto. O gafanhoto é consumidor primário, logo a rã-manteiga só pode ser consumidora secundária. Tudo bem? Marcar ali. Tranquilo para todo mundo? Beleza. Teiu. Vamos escolher uma outra corzinha para a gente representar o teiu aqui para você enxergar tudo belezinha. Então, setinha que chega no teiu é essa aqui. Tudo bem? Portanto, olha só, o teiu só come o gafanhoto. O gafanhoto é consumidor primário, logo o teiu só pode ser consumidor secundário. Tranquilo? Beleza?
O bem-te-vi. Bom, vamos escolher aqui uma corzinha para o bem-te-vi. Vamos ver esse cara aqui. Lindo. Setinha que chega no bem-te-vi. É só essa aqui. O que é que isso significa? Que ele só come o gafanhoto. Se o gafanhoto é consumidor primário, o bem-te-vi que come o gafanhoto é consumidor secundário. Tudo bem? Até aqui tranquilo, né? A gente só tem, note, todas as espécies que a gente abordou até agora só ocupam um nível trófico, portanto, você não vai citar nenhuma delas. Tranquilo? Beleza. Então, vamos olhar agora, para ficar mais divertido, a jararaca pintada. Quais são as setinhas que chegam na jararaca pintada? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui uma cor, vamos escolher, sei lá, essa aqui. Lindo. Então, essa seta chega na jararaca pintada. Tudo bem? Beleza? Essa seta chega na jararaca pintada. E essa seta chega na jararaca pintada. Tudo bem? Essa seta chega na jararaca pintada. Portanto, a jararaca pintada come a rolinha, a rã-manteiga, o ratinho do cerrado e o teiu. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a jararaca pintada come a rolinha é consumidora primária, a jararaca pintada é consumidora secundária. Lindo. Quando a jararaca pintada come a rã-manteiga é consumidora secundária. Logo, a jararaca é consumidora terciária. Tudo bem? Beleza. Quando a jararaca come o ratinho do cerrado, o ratinho é consumidor primário, ela também é consumidora secundária nesse caso. E quando a jararaca come o teiu, que comeu o gafanhoto verde é consumidor primário, o teiu é consumidor secundário. Isso faz a jararaca consumidora terciária. Beleza, não? Portanto, a jararaca pintada é uma das espécies que você poderia citar, tudo bem, dizendo que ela ocupa os níveis tróficos de consumidor secundário e consumidor terciário. Tranquilo? Agora vamos olhar para o lobo-guará. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente pensa no lobo-guará, várias setinhas chegam nele. Então, a gente tem essa setinha aqui, saindo da rã-manteiga, essa setinha saindo lá da rolinha, essa setinha saindo do teiu, essa setinha do gafanhoto, essa setinha saindo aqui da lobeira e essa setinha aqui do lobo-guará. Tudo bem? Beleza, não? Então, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Quando a gente olha para o lobo-guará e imagina que ele comeu a lobeira, bom, a lobeira, um arbusto, é produtor. Logo, o lobo-guará, ele é consumidor primário. Então, vou marcar aqui, ele é consumidor primário. Tudo bem? Quando ele come o gafanhoto verde, bom, o gafanhoto é consumidor primário. Então, quando o lobo-guará come o gafanhoto verde, ele é consumidor secundário também. Tudo bem? Beleza, não? Bacana. Quando o lobo-guará come o teiu, estou olhando para essa setinha aqui, olha só, o teiu é consumidor secundário. Tudo bem? Logo, o lobo-guará, eita, é consumidor terciário. Tranquilo ou não? Beleza? Ótimo. Quando ele come a rolinha, então estou olhando para essa seta aqui, olha só. Quando esse cara come a rolinha, bom, se a rolinha é consumidora primária, ele é consumidor secundário. Tá tudo bem, tranquilo? Quando ele come a rã-manteiga é consumidora secundária, ele é consumidor terciário. Tudo bem ou não? Quando o lobo-guará come a jararaca pintada, aí depende. Se ele come a jararaca pintada, que comeu a rolinha, que comeu o capim, a jararaca pintada é consumidora secundária, porque comeu a rolinha, e o lobo-guará é consumidor terciário, porque comeu a jararaca. Tudo bem? Mas, quando o lobo-guará come a jararaca, que comeu a rã-manteiga, que comeu o gafanhoto verde, que comeu o arbusto, bom, olha só, o arbusto é produtor. Está acompanhando aí? O gafanhoto verde é consumidor primário. Tudo bem? O teiu é secundário. A jararaca pintada é terciária. Então, o lobo-guará é consumidor quaternário. Tudo bem para todo mundo? Então, o lobo-guará pode ser consumidor primário, ou secundário, ou terciário, ou quaternário, dependendo, portanto, da teia, aliás, da cadeia alimentar que a gente considera nessa teia. Tranquilo? Então, você poderia citar a jararaca pintada, dizendo que ela é consumidora secundária ou terciária, ou o lobo-guará, dizendo que ele é primário, secundário, terciário e quaternário.
Tudo bem? Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no item B agora dessa questão, dá uma olhada no enunciado comigo. Então ele diz o seguinte, cite, então começamos aqui com o comando da questão, ele quer que você cite 5 espécies de uma cadeia alimentar que faça parte dessa teia. Então, está pedindo para você identificar nessa teia alimentar uma cadeia que tenha 5 níveis tróficos. Tudo bem? Beleza. E depois ele pede para você, desenhe um esquema, então é para você desenhar, para você fazer o esqueminha da pirâmide de energia desse ambiente. Então, estou imaginando aqui que ele se refere à pirâmide de energia relacionada à cadeia alimentar que você selecionou nesse item. Tudo bem? Afinal, a pirâmide de energia mostra a disponibilidade de energia em cada nível trófico numa cadeia alimentar. Então, ela se refere a uma cadeia alimentar. Então, vamos entender aqui. Vamos selecionar todas as cadeias alimentares que satisfaçam a condição que ele deu, 5 níveis tróficos, e depois vamos desenhar a pirâmide de energia. Então, vamos lá. Uma cadeia alimentar, você sabe, ela sempre começa com um produtor. Então, vamos pegar aqui o capim cabelo de porco como exemplo. Ele quer uma cadeia que tenha 5 níveis tróficos. Então, vamos lá. Capim cabelo de porco, primeiro nível trófico. Gafanhoto verde, segundo nível trófico. Rã manteiga, terceiro nível trófico. Jararaca pintada, quarto nível trófico. Lobo-guará, quinto nível trófico. Essa é uma das cadeias possíveis que serve como resposta para esse item. Tudo bem? Tem outra? Tem. Então, olha só. A gente pode imaginar essa cadeia aqui, ó, começando no capim, gafanhoto verde, segundo nível trófico, beleza? Teiu, terceiro nível trófico, jararaca pintada, quarto nível trófico, lobo-guará, quinto nível trófico. Tudo bem? Então, essa seria a outra cadeia alimentar que você poderia escolher. Há outras? Sim, há aquelas cadeias que começam a partir da lobeira. Tudo bem? E que tem mais ou menos o mesmo trajeto, olha só. Lobeira, primeiro nível trófico, gafanhoto, teiu, jararaca e lobo-guará, outra cadeia alimentar possível. E uma última cadeia alimentar possível seria aquela lobeira, gafanhoto, rã manteiga, jararaca pintada, lobo-guará. Tudo bem? Então, olha só, você tem 4 cadeias alimentares que você poderia eventualmente escolher. Tranquilo para todo mundo? Beleza? Ótimo. Bom, pessoal, na segunda parte dessa questão pede para você desenhar um esquema da pirâmide de energia. Bom, pirâmides de energia são representações do fluxo de energia numa dada cadeia alimentar. Tudo bem? Portanto, imagino que ele está se referindo à pirâmide de energia correspondente à cadeia alimentar que você selecionou nesse item. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos imaginar uma delas, você viu que tem 4. Então, vamos pegar essa aqui. Vai lobeira, gafanhoto verde, rã manteiga, jararaca pintada e lobo-guará. Tudo bem? A pirâmide que a gente vai desenhar vai funcionar para todas elas. Tudo bem? Para todas as 4 opções. Mas vamos usar essa como o nosso suporte. Bom, quando você pensa numa pirâmide de energia, você lembra que ela tem sempre base larga e ápice estreito. Porque, afinal, dado que em cada nível trófico uma parte da energia disponível é utilizada para a manutenção da vida daqueles organismos, daquela população naquele nível trófico, a quantidade disponível de energia para o próximo nível trófico é sempre menor. Então, base mais larga e ápice mais estreito. Tudo bem? Então, olha só. Como é que seria essa pirâmide, então? Se a gente pegasse lá o nível trófico dos produtores, a gente veria lá uma determinada quantidade de energia. Então, vamos marcar aqui. Isso aqui é o nível trófico dos produtores. Bacana. E se eu pensar no consumidor primário? Vai ter um pouco menos de energia disponível. Então, vamos lá, o patamarzinho desses caras é um pouco menor. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui, consumidor primário. E o consumidor secundário? Mesma história, patamarzinho um pouquinho menor para esses caras. Tudo bem? Belezinha? Então, consumidor secundário. Consumidor terciário, que no nosso caso é a jararaca pintada. Como é que seria esse cara? Tem menos energia disponível para ele, então tenho lá consumidor terciário, um degrauzinho ainda menor. E por fim, como você já sacou, se eu pensar lá no lobo-guará, eu vou ter menos energia disponível para ele ainda. Então, um patamarzinho um pouquinho menor, consumidor quaternário. Tudo bem? Então, essa seria a pirâmide de energia, né, com 5 níveis tróficos representados. E o que você teria que lembrar? Que a base é sempre mais larga
o ápice é sempre mais estreito. Tudo bem? Bom, pessoal, item C agora dessa questão, como você está acostumado, o item C é sempre o item que dá um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de conceito e de elaboração por parte do candidato. Então, vamos dar uma olhada o que essa questão trouxe para a gente. Então, ele diz o seguinte: com relação à dinâmica dessa teia alimentar, descreva, então já temos aqui o primeiro comando da questão, descreva o efeito indireto da extinção local do bem-te-vi. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, esse cara aqui, o bem-te-vi, dançou, certo? Não tem mais bem-te-vi. Bom, ele quer saber qual é o efeito da extinção do bem-te-vi sobre a população do predador de topo dessa teia. E aí ele explica para você o que é isso, né? Ou seja, aquele que preda sem ser predado. Tudo bem? Então vamos lá, quem é o cara aqui que preda sem ser predado? É o lobo-guará. Então já saquei que esse cara é o predador de topo de teia e, portanto, ele quer que eu investigue para ele o efeito da extinção do bem-te-vi sobre o lobo-guará. Tudo bem? A primeira coisa que você nota é que o lobo-guará não comia bem-te-vi. Então, você não tem aí um efeito direto, né, da perda de um item da dieta do lobo-guará. Tranquilo? Então, os efeitos são indiretos, como ele tinha mencionado no enunciado. Tudo bem? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa dividir esses efeitos em efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Porque você imagina, né? Como eu estou falando das relações tróficas, se eu tiro alguém de uma teia alimentar, eu vou ter um desequilíbrio no curto prazo, mas no longo prazo as relações tendem a se estabilizar. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nos efeitos de curto prazo em primeiro lugar. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Se eu olhar para o bem-te-vi, o cara que sumiu aqui, esse cara tinha uma única presa. E essa presa é o nosso querido, vou mudar a cor aqui para mostrá-lo, o gafanhoto verde. Então, esse cara aqui era a presa do bem-te-vi, a única presa do bem-te-vi. Portanto, olha só, se esse cara aqui some, se o bem-te-vi some, o que você pode imaginar que vai acontecer com o gafanhoto verde? Já tem menos gente predando a população de gafanhotos verdes. E, portanto, eu vou ter um aumento dessa população, dado que eu tenho uma diminuição da pressão de predação sobre ela. Então, olha só, no curto prazo, esse cara aqui vai aumentar. Tudo bem? E se esse cara aumenta, significa agora que eu tenho mais gafanhotos disponíveis para os outros caras que predam gafanhoto. E quem são esses caras? Olha só, a gente olhou, né, está acostumado a olhar para essa teia alimentar. Você vai perceber que um cara que preda o gafanhoto é o lobo-guará. Tudo bem? Então, essa setinha aqui mostra que o lobo-guará é um predador direto do gafanhoto. Quem mais preda o gafanhoto? O teiu e a rã-manteiga. Tudo bem? Então, o que você vai imaginar? Que se tem mais gafanhoto verde, tem mais energia, tem mais biomassa disponível para quem preda esses caras. Então, olha só, significa que, seguindo-se a esse aumento na população de gafanhoto verde, a população de lobo-guará aumenta. Tudo bem? A população de teiu aumenta. Tudo bem? E a população de rã-manteiga aumenta. Tranquilo ou não? Está acompanhando? E na medida em que essas populações de teiu e rã-manteiga aumentam, você vai ter mais alimento para o lobo-guará, que também preda esses caras. Olha só, a rã-manteiga é predadora do lobo-guará, aliás, é presa do lobo-guará, e o teiu também. Tudo bem? Então, olha só, esse efeito, num primeiro momento, como eu falei, o efeito de curto prazo é aumentar a população de lobo-guará. Tudo bem ou não? Tranquilo? Beleza? Agora, olha só que bacana, se você entrar mais nos meandros dessas relações tróficas, você vai perceber o seguinte, né? Que, embora o lobo-guará coma rã-manteiga, a jararaca, olha só, também come. Eita, peguei um negócio errado aqui. Olha só, a jararaca, vou pegar aqui um verdinho para ela, também come rã-manteiga. Então percebe que esses caras, o lobo-guará e a jararaca, em relação à rã-manteiga, são competidores. Tudo bem ou não? Beleza? Então, se aumentar a população de rã-manteiga,
vai aumentar a população de jararaca também, porque afinal agora tem mais gente, mais rã manteiga para jararaca comer. Entende? Então você percebe que se no curto prazo eu tenho um aumento da população de lobo-guará, né, no longo prazo, por exemplo, por conta do efeito do aumento da população de jararaca pintada e de teiu, eu vou ter uma competição maior entre jararacas e lobos-guarás pela rã-manteiga e pelo teiu. Tudo bem? Beleza? Aí você vai falar, tudo bem, mas o lobo-guará também come jararaca pintada, é verdade. Tudo bem? E, portanto, se aumentar a população de jararaca pintada, eu vou ter mais uma fonte alimentar, uma população de uma presa do lobo-guará aumentando, o que vai aumentar a população desses caras. Tudo bem? Então eu posso dizer que num primeiro momento, no curto prazo, tudo contribui para um aumento na população de lobos-guarás. Tranquilo ou não? Beleza? Só que tem um problema. Está todo mundo aumentando, certo? E está todo mundo aumentando, você percebeu, né? Eu te falei, a rã-manteiga aumenta, o teiu aumenta, o lobo-guará aumenta, a jararaca pintada aumenta. Tranquilo. Só que tudo isso aumenta sobre uma base de produtores que está sendo predada por esses caras, direto ou indiretamente. Então, olha só, na medida em que a população... Agora vamos pegar uma outra corzinha aqui para ver. Na medida em que a população de gafanhoto verde aumenta, significa que eu vou aumentar a pressão de predação do gafanhoto verde sobre o arbusto e sobre o capim. Tranquilo ou não? Ou seja, eu vou ter mais gafanhoto verde, vou ter mais gente comendo capim e arbusto. Tranquilo? E com isso, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que a população desses caras tende a diminuir no longo prazo. Tudo bem? E se essa população de capim e de lobeira tende a diminuir porque aumentou a pressão de predação, o que vai acontecer com o predador que o estava predando? No longo prazo vai diminuir também, porque vai diminuir a sua fonte de energia. Tranquilo? Então, olha só, o que a gente poderia dizer, né, para fechar esse raciocínio? Bom, que no curto prazo, a população de lobo-guará tende a aumentar, tudo bem? Porque aumenta a disponibilidade de alimento para ele, com a ausência do nosso querido bem-te-vi. Tudo bem? Por que aumenta a disponibilidade de alimento para ele? Porque retira-se a pressão de predação que o bem-te-vi exercia sobre o gafanhoto verde, portanto, você aumenta a energia disponível para o lobo-guará diretamente, tudo bem? Para o teiu e para a rã-manteiga, porque tem mais gafanhoto verde, e com isso você tem mais energia chegando, mais biomassa chegando ao lobo-guará por meio dessas cadeias. Tranquilo? Já no longo prazo, eu vou ter uma diminuição da população não apenas do lobo-guará, mas de todos os envolvidos. Por quê? Porque o aumento na população de gafanhoto verde, derivado da ausência do bem-te-vi, aumenta a pressão de predação sobre o capim e o arbusto. Tudo bem? Portanto, diminuindo o tamanho da população de produtores que sustenta energeticamente toda essa teia. Tudo bem? Tranquilo? Essa dá mais trabalhinho. Beleza? Bom, pessoal, ele continua ainda nessa questão perguntando para você o seguinte, né? Caso o capim-cabelo de porco venha a sofrer uma grande queda em sua biomassa, qual interação biológica seria esperada entre os consumidores primários que se alimentam desse recurso? Tudo bem? Então, olha só, já está prevendo aí que no longo prazo, com o aumento do gafanhoto verde, eu vou ter uma pressão de predação maior sobre os produtores. Tranquilo? Então ele está te perguntando, se esse cara aqui eventualmente tiver uma perda de biomassa, o que acontece com os consumidores primários? E quem são os consumidores primários? Os caras que se alimentam do capim-cabelo de porco. Então, a rolinha, o ratinho e o gafanhoto. O que vai acontecer com eles? Essa é a pergunta. Tranquilo? Bom, você já imaginou, você já entendeu que esses caras todos competem entre si, a gente está falando de um caso de competição interespecífica, competem entre si pelo capim. Se eu tiver uma queda de biomassa do capim-cabelo de porco, você já sacou que a intensificação da competição entre os consumidores primários é o que a gente espera que vá ocorrer. Tranquilo? Então, a sua resposta deveria ser intensificação da competição interespecífica entre os consumidores primários. É bacana perceber o seguinte, né? Que o gafanhoto verde ele é um cara que se alimenta tanto do capim quanto da lobeira, ao contrário do ratinho do cerrado e da rolinha. Tranquilo? E por isso,
a intensificação da competição é menor no que se refere ao gafanhoto, porque afinal ele é um bicho que nessa teia alimentar participa de mais cadeias, ele tem mais recursos alimentares e com isso ele consegue ter uma plasticidade de dieta um pouco maior. Tudo bem?